E vocês aguardem aqui comigo. Deixa eu ver aqui, pedir novamente. Vamos ver. Eles já pediram para. Opa, Oi, agora sim. Como que não iria dar certo, né? pelo amor de Deus. Oi, Deixa eu Ali, baixar bom aqui. dia. Tudo bem? Tudo bem, Renata? Como é que você está? Deixa eu arrumar minha Tudo gravata. jóia. Tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Muito bom. A audiência aqui já estava esperando, aguardando. Tem muita gente aqui entrando, enfim. E eu gostaria de começar, então, falando já do webinar, que vai ser um dos mais aguardados aí da próxima semana, que justamente o tema, o foco central é bem-estar animal, bem como as perspectivas aí para o mercado halal, que o Brasil tem uma boa conquista, mas a gente tem muito espaço ainda para crescer. E aí a gente vai ter, claro, a sua presença, a gente vai ter também ela que é referência mundial no assunto, a Temple Grandin, e justamente outros nomes importantes, né, do mercado halal, enfim. Como é que a gente pode já dar um gostinho, né, do que a gente vai poder acompanhar na próxima terça-feira? Tudo bem. Bom dia a todos. Renata, em 2018 nós fizemos um workshop, foi aqui em São Paulo. Nós tínhamos imaginado em 100 pessoas, 100 vagas, sabe, no evento, sabe como que é, 100 vagas. E estourou as solicitações. Eu vejo que foi um sucesso muito acima do que eu esperava. Nós não tínhamos ideia nós sabíamos, lógico, da importância, no caso da doutora Érica, mas o assunto, a gente ficava um pouco assim, será, como é que o pessoal vai ver o halal e o bem-estar animal? Então, a procura foi muito grande, porque sempre há uma discussão se o halal e o bem-estar animal são dois lados contrários. Está errado. O abate religioso, ele é necessário que seja respeitado o bem-estar animal. Não, qualquer tipo de abate religioso, não apenas o halal. Sabe que no islamismo a gente diz halal tayyib, né? Ele tem que ser halal e tem que ser saudável, ele tem que ter um procedimento, tem que ter um respeito ao animal. Né? Então, a grande mensagem desse evento, a busca desse evento, é que a mensagem para o mundo é que o halal e o bem-estar animal trabalham em conjunto, ou melhor, halal e bem-estar animal é praticamente a mesma coisa. E nós estamos chamando os profissionais e a oportunidade de que discutam diretamente com a doutora Temple e com a doutora Érica sobre isso aí, sobre o que trouxemos pessoas de notoriedade mundial para que tenham oportunidade de escuta, sabe? Na questão do halal e até em outros abates religiosos, existe sempre a questão do atordoamento, existe a questão do abate manual, existe a questão da pendura, existem muitas questões que o halal deve ser feito e, ao mesmo tempo, a produção deve ser contínua e cada vez melhor, mas também nunca esquecendo o bem-estar animal. Então, para isso, contamos com essas duas pessoas de tamanho respeito e importância mundial no bem-estar animal para nos ajudar com isso. E eu vou dar a oportunidade, nós vamos dar a oportunidade de todos participar e perguntar. Né? Lógico, o evento não haverá, o custo é zero, tá? Tudo totalmente franqueado pelo CEDIA Halal. E a ideia realmente é que a gente façamos parte de uma melhora contínua para todos. Muito bom você colocar e destacar essas duas referências mundiais no assunto, tanto a Érica quanto a Temple, e também colocar, por exemplo, a questão, até gostaria que você apresentasse para a gente, né, esses nomes internacionais também, que fazem parte aí do mercado halal, e o que a gente poderia destacar dessas presenças ilustres e importantes também nesse evento, além dessas duas referências mundiais no assunto. Bom, está confirmado a participação de autoridades do halal do mundo. Singapura, Malásia, Indonésia, Arábia Saudita. Temos confirmações aí de todos os continentes, de todos os cantos do mundo, graças a Deus. Lógico que o evento vai ser bem concentrado nas duas, para que a gente possamos aprender bastante com elas. Mas eles vão estar todos assistindo, tanto os órgãos regulatórios
do mundo islâmico, como o árabe, como órgãos regulatórios dos países islâmicos não árabes. Você sabe que os países islâmicos oficialmente são 57 aprovados pela OIC, reconhecidos pela OIC, não, 57 países, são 22 países árabes, mas existem mais muçulmanos no mundo do que cidadãos árabes. Então, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Você tem aí, nós somos 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo. África, Ásia, sabe? Só o mundo asiático islâmico tem mais população do que o próprio país árabe. Então, todos eles estão frequentando uma ideia interessante. Existe um grupo de trabalho que vão estar estudando e vão mandar as perguntas para nós para que seja questionado. Você sabe que nós convocamos uma reunião, um call com alguns profissionais da área renomado aqui brasileiro e conversaram um tempo bom com a Érica, dando sugestões, quais são os problemas do dia a dia. Qual que é o problema? Como fazer? O que você pode nos ajudar? Então, eles foram passando para que a Érica e a Tempo já venham preparados com essas preocupações e, quem sabe, trazer uma solução ou melhoras para as nossas produções. Isso é muito bom, né? Porque a gente tem, como a gente falou, são dois grandes nomes mundiais e referências do mundo nesse assunto, no bem-estar animal, e que caminha junto com o mercado halal, como você bem falou, não são coisas paralelas, pelo contrário, é um casamento e muito bom. E aí a gente tem também essa percepção e esse número muito expressivo quando você fala ali, por exemplo, desse mercado aí de quase 2 bilhões, né? 1,8 bilhão e que tende a caminhar logo para 2 bilhões de pessoas. Ou seja, é uma comunidade muito grande. E como é que você vê esse crescimento, né, essa trajetória do Brasil na conquista desse mercado? A gente tem, por exemplo, dados recentes da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, onde a gente tem muita exportação de frango, por exemplo, para a Arábia Saudita, sendo o segundo maior comprador de frango halal, ou seja, a gente tem todo esse entendimento do mercado, mas a gente ainda tem projeção ainda de alcançar mais e mais novos patamares. Nós temos projeções e toda a capacidade para isso, tá? É o casamento perfeito. O Brasil tem os produtos, tem a capacidade, e o mercado islâmico tem a capacidade de comprar, e como sempre foi um mercado muito estável. Você sabe que o mercado islâmico muitas vezes possa ter uma certa redução, ou uma estabilidade, ou um crescimento, mas paralisar, eu nunca ouvi falar nisso, é impossível. Nós estamos falando de um terço a um quarto da humanidade. Então, existe um crescimento orgânico, natural dessa comunidade, que traz também um crescimento natural das nossas exportações nesse mercado. O Brasil, historicamente, ele nada de braçada nesses mercados. Ele tem muita experiência e todos os outros produtores invejam e os outros países têm como meta atingir algo parecido com o Brasil, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que as empresas brasileiras estão de parabéns mesmo. E veja, a Arábia Saudita, que deu uma reduzida, saiu do primeiro maior importador de frango do Brasil, agora que está em segundo. Ele está em segundo porque houve uma redução, houve um fortalecimento das empresas nacionais, mas também... Que vem dentro daquele projeto, né, Ali, 2030, Visão 2030, de também dar uma fortalecida ali no mercado deles, né? Exatamente, o que é natural e respeitável, né? E também teve o crescimento da China. A China apareceu aí como uma coisa muito forte. Mas quando a gente fala da China, significa que ela tirou uma parte do mercado halal? Não, na China temos oficialmente mais de 100 milhões de muçulmanos. Então, parte dos produtos que vai para a China, ela também deve ser certificado halal. Então, não tenha dúvida. O mercado halal, eu não consigo imaginar, num futuro bem próximo, uma empresa sem a certificação halal. Trabalha com proteína animal e não ter a certificação halal é muito difícil de compreender. Lógico, existem empresas que trabalham mais no mercado nacional, no mercado doméstico e tal, mas no mercado internacional,
é necessário, né, que busque a certificação halal. Pois é, isso que eu ia perguntar, e ainda mais nesse momento de pandemia, como é que tem sido esse processo de certificação? Vocês, né, como importante, aí uma das maiores certificadoras, como é que tem sido esse fluxo e se essa exigência, devido ao momento da pandemia, aumentou ao ritmo que a gente está crescendo cada vez mais, mas também, por outro lado, essa exigência também por parte do mercado halal, enfim, também estipulou para que a gente tenha cada vez aí esse sobressalto, né, da segurança alimentar tão falada. O que nós sentimos é uma grande preocupação na questão de food safety, food security, e na questão halal. Hoje em dia está muito misturado isso, vamos dizer, estão trabalhando de bons dados todas essas questões. E sim, quando aconteceu a pandemia, houve uma alta bem importante na certificação do produto, na exportação para o mercado islâmico. Entendo que eles estavam se estocando, até com uma preocupação muito, muito grande para alimentar o seu povo, etc. E depois houve um ajuste nos volumes e estamos caminhando. Agora, na questão da certificação, na questão das habilitações das empresas, as empresas têm feito um trabalho interessante e hoje nós estamos fazendo as auditorias remotas, né? Lógico que para o halal é necessário que tenha uma auditoria presencial, mas lógico que nós entendemos e o mundo islâmico entende da dificuldade de auditoria presencial, a questão de falta de transporte, mas tudo hoje com a tecnologia, hoje, graças a Deus, no século XXI, nós conseguimos fazer o mesmo trabalho e habilitação e certificação com toda essa tecnologia que hoje nós possamos fazer as auditorias remotas. Então, graças a Deus, não houve, não há necessidade de ninguém ficar fora desse mercado por causa da pandemia. Muito pelo contrário, hoje existe até uma certa agilidade, né? Até o tempo perdido no transporte de avião e tudo, às vezes a operação é longe. Então, até uma oportunidade das empresas entrarem nesse mercado. Aqueles que não estão, até uma boa oportunidade de empresas entrarem nesse mercado. Pois falando de um mercado, né, Ali, que a gente tem, por exemplo, de cerca aí de, segundo a estimativa da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, atingir em 2024, ou seja, daqui a 4 anos, e muito rápido, a marca aí de 3,2 trilhões de dólares de mercado halal. É um dado que impressiona, né? A gente tem aí, claro, todo mundo árabe e também os não árabes e que fazem parte do mercado halal como importantes parceiros comerciais e fundamentais para o Brasil e devido também à questão dessa fidelidade que existe nessa relação. É um mercado muito fiel e vocês gostam de ressaltar isso, né? Vocês não entram para, por exemplo, por conta só de preço ou por talvez algum tipo de especulação, não. É um mercado tradicional, né? Renata, você teve a oportunidade de estar na Arábia Saudita, estivemos na mesma missão, e você pode ver como a palavra halal ela é presente na vida do muçulmano. Nas vestes, na alimentação, no transporte, na forma de lidar. Eu lembro da sua preocupação de respeitar todas as culturas e todas as restrições que tinha. Então, a palavra halal está envolvida no sistema bancário, nos cosméticos, na higienização, na forma de rezar. Então, o mercado é um mercado que cresce não apenas com incentivo e a campanha necessária. Ela tem um crescimento orgânico, ela tem um natural. A comunidade islâmica é uma comunidade que casa, que tem filhos, que a religião islâmica ela é voltada para a família. Né? Voltado para a família. Então, fora a grande conversão que existe, um número realmente impressionante de conversão para a religião islâmica, existe também o crescimento natural da comunidade. A taxa de natalidade ela é importante. A média do muçulmano é uma média muito relativamente superior às outras culturas, outras religiões. Então, se uma empresa pensar em futuro, ela tem que participar, ela tem que ficar nesse mercado, sabe? Quando nós fazemos esses dados da Câmara Árabe, é real.
é real e estou para dizer que eu acho que até ela é muito conservadora até. Eu vejo que esses dados são sempre muito conservador, porque para não pensar muito longe, mas eu acredito que esse número deve estourar. Eu acredito que deve estourar. Todos os estudos dizem isso, e é maravilhoso esse estudo, mas eu vejo que é sempre muito conservador, porque nós estamos falando de linha bancária, estamos falando de alimentação, proteína animal, insumos, vestes, o turismo halal. Já temos hoje o turismo halal, existem os hotéis halal, existem, né? E tudo isso precisa. Você sabe, como nós, o Sedial Halal, nós temos uma camada um grupo de categorias aprovadas que nós podemos auditar e certificar. E, para que você tenha uma ideia, toda a cadeia deve ser certificada hoje em dia. Então, não basta apenas o frigorífico, a empresa, ou o produto final ser certificado. Ela tem que vir desde o início, né? Do início da produção, dos armazéns, das criações dos animais, do transporte. Então, é o que a gente está chamando de door-to-door, né? Ou chamam de farm-to-fork. Toda a camada deve ser. Então, quando se fala o produto, mas o que mais tem no frigorífico, por exemplo, para certificar? Os insumos devem ser certificados. Hoje tem a questão de lubrificantes, né? Às vezes alguns produtos, alguns temperos. Existe toda uma questão muito importante que deve ser levada em consideração. Não é apenas abate. Não é apenas abate. Abate é uma parte, não é menos importante, é muito importante, uma questão de suma importância, mas as outras não são menos importantes, são bem, bem importantes. Então, é muito bom você falar isso, porque quando a gente fala em mercado halal, realmente o que vem, o que aqui a gente mais associa, né, principalmente aqui no Brasil, é o abate halal, mas assim, tem outros segmentos, outros processos e produtos que é importante a gente destacar também, né, até para ampliar esse nosso conhecimento e nos aprofundarmos aí sobre essa questão e por que é um mercado tão pujante. Hoje temos certificado açúcar, café, tempero, suco, todos os produtos que haverá uma produção, alguma coisa que sai de natura, ela deve ser certificada. E alguns produtos, até in natura, pela preocupação que a empresa tem, ela quer ter certeza que o produto está isento de contaminação, que não basta ser o produto ser halal. Eu tenho que garantir para eles que o produto não sofreu nenhum tipo de contaminação. Quando eu digo contaminação de produtos ilícitos, eu volto a dizer, contaminação de produtos ilícitos na visão islâmica. Então, você vê que nos países islâmicos, hoje tem até teste de DNA no produto para ver se tem algum traço de DNA suíno. Uma coisa de suma importância, não algo realmente importante. O Brasil é dos poucos países que tem condição de fazer toda uma rastreabilidade com tanta confiança para esse país. E por isso que é muito gostoso trabalhar no Brasil. Os outros certificadores passam lá por uma certa dificuldade, nós, graças a Deus, temos essas empresas com um controle muito legal, entende? Às vezes a gente acaba até aprendendo mais do que a gente vai ensinar. Vamos ensinar, mas a gente acaba até aprendendo em muitas coisas. Então, isso é muito bom, porque a gente consegue avançar, né, nessas questões e se aprofundar, como você bem colocou. Olha, o ideal está colocando aqui o webinar da Sedial Halal será com certeza uma oportunidade de interagir com os melhores e maiores nomes do mercado halal. E, enfim, quando a gente tem a oportunidade de trocar conhecimento, é muito interessante, né? Até voltando um pouco mais para o webinar, que será na terça-feira, horário de Brasília, às 11 horas da manhã, no próximo dia 15, e tem o horário aí internacional. Queria que você deixasse aqui também, falasse para a gente, Ali, qual é esse horário, e para se inscrever novamente, para o site, para tirar todas essas dúvidas e, claro, a gente enfatizar aqui na nossa entrevista também. Ótimo. O webinar, só até para reforçar, né? A Tempo Grandin, ela e a doutora Érica estão preparando um material muito importante para nós. Eu quero convidar todos que estejam, participem e perguntem. Nós deixamos a doutora Tempo, ela fez questão, quando nós pedimos, falou assim, eu quero que a senhora fale 2 horas. Ela falou, não, eu quero que
eu quero falar menos porque eu acho legal que as pessoas possam me perguntar diretamente. Então, tragam as perguntas, tragam as questões, né? Tragam as questões. Que ela vai estar aqui, nós vamos estar toda uma comissão separando algumas perguntas e para fazer perguntas. Se tem algum problema com a questão da tradução do idioma inglês, não se preocupe, porque haverá a tradução simultânea. Isso vai ser ótimo, né? A tradução simultânea, enfim, que vai acontecer e vai facilitar aí para todo mundo, né? Exatamente. Mas respondendo a tua pergunta, vai ser às 11 horas do dia 15 e às 2 horas GMT, né? Que é o, nós temos 2 horas GMT, de 2 horas da tarde GMT, né? Sim, exato. Mas, e aí vocês acertaram isso justamente só para a gente retomar aqui, com sim. as duas, né? Tanto com a Érica quanto com a Temple, mais ou menos elas vão falar de cerca de 1 hora ou 45 minutos para deixar um tempo assim para essa interação, ou 30 minutos. Como é que ficou essa divisão? E até também vocês, né? Para você, Ali, e outras representações, autoridades importantes aí para falar como é que vai ficar essa estrutura, assim. Ela ficará com a gente por 2 horas e meia, ok? Haverá uma explicação sobre o halal, lógico, né, que para entender o bem-estar animal no halal, e depois nós vamos deixá-las à vontade. Elas vão falar, elas disseram que elas estão dispostas a ficar quase que 1 hora respondendo perguntas e respostas, para deixar. Então elas estão se dedicando muito a essa parte. É lógico que ela tem muito material para falar. Se ninguém falar, ela vai falar. Mas está muito aberto para pergunta, então é muito importante que as pessoas vão com perguntas, sabe? Senão ela vai ser mais uma apresentação. A gente não queremos mais uma apresentação. Eu quero que as pessoas levem as suas preocupações no dia a dia. O importante é frisar que são dois webinars. Esse primeiro do dia 15, vamos focar em aves, abate de aves, porque nós estamos preocupados com isso. Meia hora falando sobre aves, de meia hora falando sobre abate bovino. Então, nós combinamos o seguinte, quero que você faça, eu quero pedir para elas elaborar 2 webinars, um focado 2 horas e meia no abate de aves, e o outro dia 29, não é isso? Dia 29 será focado no abate bovino. Então, no mesmo desenho, autoridades mundiais vão estar assistindo, vão estar discutindo, certificadores halal do mundo inteiro, né? Órgãos regulamentares de regulamentação estarão participando, estão vendo essas questões. Lógico que é de suma importância aqui dizer que a opinião da Tempo Grande e da doutora Érica não reflete a opinião do CEDIAL, ela reflete a opinião delas, né? E elas estão livres para falar as suas opiniões. Uma certificadora, a opinião dela é a melhor forma de seguir o regulamento que cada país, o bloco, estipula como regra, como você tem os regulamentos, os estándares do Golfo, e nós temos que fazer que seja cumprido. Mas é a oportunidade de a gente perguntar qualquer coisa mesmo, sabe? Eu estou insistindo nisso aqui porque eu quero muito que as pessoas perguntem, discutem, e, sabe? Quantas vezes vamos ter a oportunidade de conversar com a doutora Tempo? A doutora Tempo, né? Histórico, sim, né? Quem não assistiu o filme dela, sugiro que assista. É emocionante, para falar a verdade, na história daquela senhora. Né? Sim, inclusive ela esteve nas principais, assim, fazendas, né, aqui já no Brasil. Ela já deu muita orientação, mas muita gente, às vezes, não teve esse acesso, essa oportunidade, ficou realmente restrita, né? Então, vai ser uma oportunidade única e de relevância mesmo, de aprofundamento, troca de conhecimento, onde as pessoas que estão na área, até aquelas que, de repente, façam parte da cadeia produtiva de alguma forma, de questionar, de tirar dúvidas, de perguntar. Esse vai ser um momento ideal, né? Até fazendo aqui uma correção, 15, né? Quarta-feira. Eu falei terça, mas é quarta-feira, 15, no horário aqui do Brasil, às 11 horas, e horário GMT aí nas 2 horas da tarde, né? Então, a gente tem essa oportunidade que é muito relevante, é muito significativa. Não à toa vocês da CEDIAL escolheram 2 das melhores pessoas que são relevância mundial. Então, é importante você reenfatizar que vão ser essas 2 horas e meia de muito conhecimento passado, mas também
muito debate, questionamento, comentário, como funciona. E aí, trazendo também um pouco para essas ações e notícias mais recentes, né? Não à toa, a gente tem uma das gigantes aí, maiores produtoras do mundo, que é a BRF, por exemplo, que fez um investimento, quando a gente estava nessa comitiva o ano passado, ali em setembro, outubro, já tinha anunciado um investimento. Agora, em maio desse ano, o CEO Lorival Luz anunciou mais um grande investimento ali na Arábia Saudita. Ou seja, a gente já tem, por exemplo, essa gigante que já tem essa tradição, essa presença, mas é uma oportunidade para a gente ampliar ainda mais esse mercado e de realmente entender como ele funciona. Você sabe, quando nós chegamos nesses mercados, tanto o certificado halal como as indústrias brasileiras, eu sinto que nós somos recebidos de forma diferenciada, sabe? Nós temos um respeito internacional muito grande. E o Brasil precisa continuar lutando, porque nós estamos alguns passos à frente dos outros. Então, por que essa discussão do bem-estar animal? Tivemos algum problema? Não precisa ter algum problema. Nós temos que estar passo à frente. Não temos que adiantar. Deixa que os outros países, outros lugares sejam atrasados ou não. Isso é uma questão deles. Nós temos que sempre ter uma melhora contínua. E você vê assim, a BRF, a JBF, as grandes empresas do Brasil, o investimento que estão fazendo lá fora, a posição que nós estamos tendo com os órgãos governamentais nos países islâmicos. O Brasil deve continuar dessa forma. Deve continuar dessa forma. E puxando toda a América do Sul. Você vê que a Argentina está vindo junto, e outros países produtores aqui na América do Sul, o Brasil, dessa forma, tem puxado toda a América do Sul para esse mercado, que é muito positivo, né? É uma coisa muito positiva. E de fato, né? Você lembra, né, Renata, quando alguém do setor fala lá nos países islâmicos, na Arábia Saudita, nós temos nosso respeito, nós temos nossa importância lá. E lógico que o presidente foi muito bem recebido, a ministra, a outra comitiva que ela foi, eu estive com ela, também foi muito bem recebido. Então, é isso. Os países da puxa, gosta trabalhar com o Brasil, e não precisamos ter problema para melhorar. Temos que ir correndo, né? Sempre passos à frente, passos largos para frente. E eu quero, com esse evento, incentivar que... É isso que eu quero incentivar com esse evento. A melhora contínua no quesito halal e bem-estar animal dos nossos produtores. Realmente vai ser uma marca muito importante, interessante, não tenho dúvidas quanto a isso, que vai ser um evento que, como eu disse, um dos mais aguardados aí da próxima semana, e realmente que vai marcar já esse início, né, de novo semestre, tenha certeza disso. E aí, claro, você pontuou muito bem, como o olhar do governo, do Ministério da Agricultura, sobretudo, para esse mercado, e sempre que há possibilidades, a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sobressai esse tema e essa importância, né? Ela sempre coloca muito bem alinhado, e a diversificação de pautas também, de comércio, né? Para o mundo islâmico, para o mundo árabe, enfim. Então, isso já começou a fazer parte mesmo da rotina, não à toa, está sempre na agenda, né? Salvo agora exceções de momento pandemia, mas é um mercado que está muito presente, que o Brasil tende a conhecer e caminhar cada vez mais próximo. Exato. A ministra tem feito um bom trabalho, eu acho que eu sempre friso um bom trabalho com ela. Eu tenho um grande respeito pela ministra, tem se esforçado para melhor e a obtenção de novos mercados para o Brasil. No mercado halal, ela tem feito um excelente trabalho, já foi para a Indonésia, para a Arábia Saudita, para o Egito. Então, tem feito um excelente trabalho e contamos com ela ainda mais aí com os próximos momentos, né? E lógico que nesse momento pós-pandemia, acho que nós vamos ter que nos reinventar, vamos ter que reaprender a trabalhar em certos pontos. Mas em outros pontos, como eu digo, nós estamos à frente e vamos continuar correndo para estar à frente. E eu quero que o CEDIAL, colocamos o CEDIAL à disposição para impulsionar o nosso mercado
nesses países e preparar cada vez mais os profissionais para que a gente possa, para que nós possamos continuar ser destaque nesses quesitos. Quando falamos de proteína animal, eu costumo dizer que, brincando, que a gente tem passaporte diplomático lá fora. Passaporte diplomático. Né? É uma relação que a gente não pode deixar se desestruturar, porque existe, sim, de fato, uma importante diplomacia e bom entendimento entre esse mercado e o Brasil, né? E é algo que a gente já conquistou há tanto tempo e que tende a crescer, como a gente está falando aqui. E importante também salientar, né? Você, como um importante líder aí do setor, como que foi assim essa visão, né? Durante a pandemia, toda essa estruturação trazendo mais para o contexto atual também, e uma visão futura, né? Os desafios que você está enfrentando e que a gente sabe que acontece, mas a gente teve que realmente vestir aqui a camisa e tirando de letra, desafio por desafio. Como é que foi para você em especial, Ali? Bom, para nós, esse novo normal foi difícil. Primeiro, você aprender, eu acho que nos preocupamos mais do que deveria ser, porque acabou, talvez o jeitinho brasileiro, não sei, mas a gente se adaptou, nos adaptamos rápido, né, com a questão de isolamento e a questão das auditorias remotas. Nós estávamos realmente preocupados, mas como vai fazer a certificação? Como que nós vamos fazer as auditorias? Como? De repente, estamos aí, graças a Deus conseguimos adaptar. Acho que o medo foi superior à realidade, para falar a verdade. Depois a coisa deslanchou, inclusive os próprios órgãos trabalharam em home office, né? Quando a gente falava com o SAS ou SFDA, ou seja, que for lá nos países, lá for país islâmico. Acabou. Nos primeiros dias foi muito difícil, mas até eles se adaptaram e rodou muito bem, graças a Deus. Nos adaptamos bem, o mercado halal se adaptou bem nesse mercado. Inclusive fazendo o que a gente está fazendo nesse momento, né? Com reuniões, webinars, enfim, a tecnologia é usada nesse momento a total favor, né? Para que todas as questões não ficassem travadas, para a gente dar continuidade ao fluxo, né? Nesse processo. E aí você comentou da SASO, e recentemente vocês receberam essa importante certificação também. A SASO ela é como se fosse o Inmetro da Arábia Saudita. É um novo órgão ele não é novo para a Arábia Saudita, mas ele recentemente recebeu um decreto real cuidando da questão do halal e ele acabou se tornando a autoridade máxima do halal para a Arábia Saudita. Então, nós já estávamos habilitados para a Arábia Saudita e, nesse novo momento, recebemos agora a aprovação e acreditação da SASO. Isso eleva o patamar do CEDIAL, graças a Deus, mesmo porque todas essas modificações que a Arábia está fazendo está aumentando o nível de exigência. Cada vez tem um nível de exigência e, graças a Deus, o CEDIAL tem saído muito bem nesses novos desafios. Então, é mais uma garantia para os produtores que são certificados pelo CEDIAL, né? Os exportadores. Então, hoje, quem tem o certificado do CEDIAL pode entrar com produto no mais poderoso mercado halal do mundo. A Arábia Saudita, com todas as dificuldades que tivemos nesses últimos tempos, com vontade da família real de aumentar a produção doméstica, em detrimento às nossas exportações. Mesmo isso, ainda é um maior mercado halal para o Brasil. Você imagina, tudo que eles queriam era tirar da gente, aumentar a produção em 10%. 10% deles é muito pouco para o Brasil, né? É muito pouco para o Brasil. Uhum. Não à toa, senão essas gigantes importantes, como eu comentei há pouco, não estariam investindo e comprando e estando lá se fosse totalmente interrompida aí essa questão em relação, ou seja, mesmo que tenha uma visão 2030 um pouco mais, digamos, de proteger um pouco o mercado doméstico, mas a gente sabe que ainda há muito espaço, sim, para a exportação brasileira, em especial aí
para a Arábia Saudita. A gente tem aqui muita audiência qualificada, por exemplo, a professora doutora, ela inclusive trabalha na área, né, de produção animal, a Edivana Monteiro. Eu falei com ela outros dias, ela me chamou para uma live. Ela é da região do Pará, do bioma amazônico, com certeza vai acompanhar o webinar aí na próxima quarta-feira, dia 15, a partir das 11 horas. A Eliana Pente, ela que é jornalista, auditorias remotas muito importantes usarem a tecnologia. Os países compradores aceitaram. Aqui, novamente, a Isivana, conectividade em todos os elos, rastreabilidade, auditoria remota. Ou seja, esse novo modelo, esse sistema implementado em função da pandemia, a gente viu que não arrefeceu o processo, não diminuiu, continuou, né? Isso é um destaque positivo. Muito bom, realmente, de fato. Sabe uma coisa que você mencionou, 2030, nós estamos falando sempre, o nosso assunto é pandemia e isolamento. É muito importante frisar que a questão do halal não é apenas proteína animal. Estamos falando de outras categorias, nós estamos falando de insumos, transporte, distribuição, nós estamos falando de cosméticos, nós estamos falando de grãos, nós estamos falando de arroz, café, açúcar. É importante que as indústrias brasileiras, os exportadores brasileiros, os produtores brasileiros, tenham a sua consciência que as coisas após pandemia, o novo normal, se entende que deverá ter mais controle ainda em tudo. Então, é natural que os países do âmbito passem a exigir mais certificação sobre esses produtos. Então, alguns países exigem, outros não exigem, mas arroz, feijão, soja, café, seja o que for, tudo que é alimentação precisa ter certificado halal. Cosméticos, não é limitação, mas precisa ser certificação halal. Então, é aquilo que eu falei, o halal está na vida, está presente na vida do muçulmano 24 horas por dia. Halal está na forma de não apenas da forma que eu me alimento ou com que eu me alimento, mas a forma de eu lidar, na forma de eu tratar a minha família, na forma deles no trato dia a dia, na forma que eu trabalho. Então, a palavra halal é de suma importância para o muçulmano. Então, quando vocês, produtores, tomam a decisão de estar nesse mercado, tenham consciência que toda a produção, toda a categoria, todos os insumos, né, ela deve ter um controle, uma rastreabilidade importante. Então, é bom que todo mundo tenha consciência, porque nesse momento pós-pandemia, acredito que tem muita coisa por vir, mas coisas boas, porque poucos países têm essa condição de oferecer tanta documentação, tanta acessibilidade como o Brasil. Então, é mais um motivo de comemoração e não de preocupação, tá? Eu acho que é um motivo que a gente tem que comemorar e não se preocupar. Muito bom você colocar isso. Então, eu estou imaginando aqui já vários webinars importantes, né? Começando com esse para aves, depois para o mercado bovino e depois, acredito, muito importante fazer o de grãos, de açúcar, da parte de cosméticos, enfim, para todo mundo entender de fato o que é esse mercado e como que ele é representativo aqui para o nosso país. E a gente tem, claro, a certeza de que realmente o Brasil ele vem dando provas e vem dando sinais e respostas muito positivas, principalmente na produção de alimentos, né? E agora a gente gosta de destacar isso e dar esse sobressalto de que realmente o Brasil deu lições muito positivas frente à pandemia. É o único setor que vai crescer nesse ano, tem essa projeção de crescer aí de acordo com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, cerca de 2,3% o PIB do setor, visto que a gente tem uma projeção de queda de mais de 6%, segundo o Banco Central, Banco Mundial, aqui para o nosso país, e o setor do agro, o único que cresce, e claro, puxado bastante pelas nossas exportações. Então, não à toa, a gente consegue exportar aí para quase 200 países, e isso não seria se não tivéssemos tamanha preocupação com rastreabilidade, com segurança alimentar, mas eu acho que mais do que nunca, como os olhos estão voltados agora muito para o Brasil, porque é o que todos falam e a gente sente isso, né? O agro, o Brasil depende do agro, mas agora é o mundo que está dependente do nosso agronegócio brasileiro.
Então, a gente tem que ser, mais do que nunca, dobrar, triplicar todas as nossas questões sanitárias, questões de segurança alimentar, de certificação, de sustentabilidade, né? Ali a gente está vivendo aí um momento tão diferente, mas a gente não pode deixar também que situações como, por exemplo, de sustentabilidade, isso envolve o bem-estar, tem completamente ligação com a questão da sustentabilidade também. Então, faz parte, né, do processo, do sistema de certificação, a questão de preservação, né, de sustentabilidade, Ali. Não, sem dúvida, o que você está dizendo é de suma importância. Nós temos, eu acredito, bom, eu sou uma pessoa de uma família religiosa, né? E acredito muito que Deus deu para o Brasil uma obrigação moral de alimentar o mundo. Nós temos que agir com muita responsabilidade. Nós temos a condição de alimentar o mundo e de forma respeitosa e de forma responsável. Não é porque existe a questão da dependência que o mundo tem dos produtos brasileiros, mas, graças a Deus, o Brasil não precisa trabalhar de forma equivocada, vivendo da dependência ou da obrigação que os países YZ têm de comprar da gente. Eu via muita conversa como essa, que vai comprar de quem? Não é dessa forma. Tudo se adapta. Então, temos a obrigação moral e a obrigação perante Deus de alimentar o mundo de uma forma bem respeitosa, uma forma e responsável. Tanto no bem-estar animal, abate religioso, food safety, food security. Eu acho que não temos um único motivo para trabalhar com menos excelência, Então, nós somos temos excelência em produção e temos continuado dessa forma. É uma missão realmente muito importante, né, e relevante essa nossa. Olha, Edivana Monteiro, a professora doutora lá do Pará, da região amazônica. Conte conosco, Renata, excelente live, estará com certeza na webinar de Bem-Estar Animal e Mercado Halal. Olha a audiência qualificada, Marisete Beloli, da gerência da Conab aqui de São Paulo. Ontem, né, inclusive nós estivemos aqui na live que eu fiz para o canal, 251 milhões de toneladas na divulgação da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, um excelente dado, safra brasileira aí com números consolidados, se consolidando como a maior safra da história. Inclusive na soja, também chancelado agora pela Conab, ultrapassamos o líder mundial, os Estados Unidos, ou seja, Brasil se tornou o primeiro aí produtor mundial de soja. Ou seja, mesmo com tudo acontecendo, a gente teve a questão lá no sul do país, com falta de clima ideal, estiagem, falta de chuva no período adequado. Mesmo com todas essas adversidades, eu falo que o produtor brasileiro, ele tem que ter ali realmente uma estátua, né, ali ao lado, porque ele faz, de segunda a segunda, não tem folga, assim como todos os que trabalham nesse processo, no sistema do agro, porque aí entra a certificação, entra a agroindústria, entra as revendedoras, entra tradings, bancos, enfim, é um sistema muito grande. Mas é importante a gente ressaltar também sempre o papel do produtor brasileiro, né, que inicia todo esse processo e faz isso assim com muito amor e muita dedicação. É de segunda a segunda e ainda mais nessa fase, como ele respondeu bem, Ali. O Brasil é depredador nisso tudo. Você vê que já assumiu mais uma responsabilidade. Então, já nos tornamos a primeira na soja. Nós temos muita responsabilidade aí, tem muita coisa para fazer. O Brasil tem essa obrigação moral e vai trabalhar. Eu confio muito, sabe? Eu vejo muito lá fora como o Brasil age. Eu vejo esse questionamento, até a reunião com a doutora Érica, com os frigoríficos sobre o webinar, eu vi as preocupações que eles tiveram. Ela falou assim, olha, houve uma mudança nos regulamentos da Arábia Saudita nos últimos anos e tal. Como é que é? Então, você vê a preocupação, coisas que ninguém consegue nem ver. Se a empresa quiser esconder, não é comum.
Mas a preocupação dos produtores brasileiros é muito clara, é muito óbvio que quer trabalhar de uma forma correta. Isso é muito legal. Eu estou contando realmente com que as pessoas, esse público bem qualificado que está assistindo aqui, a presença, a participação no webinar, mas eu quero que vocês perguntem, tragam preocupações. Temos que explorar bem a doutora Tempo e a doutora Érica. Vai ser muito legal. Quando eu converso com eles, com elas, desculpa, quando eu converso com elas, eu vejo a preocupação, eu não vejo que ali, eu não sinto que elas estão fazendo um trabalho delas, eu vejo que é uma missão que elas têm. Elas possuem um ideal. Muito legal conversar com pessoas desse jeito. É muito confiável que ninguém seria capaz de influenciar a opinião dela. A opinião delas, então, é livre e vai ser muito legal. Eu acredito que... Eu estou muito esperançoso. Eu vou te contar mais uma coisa que você está me obrigando a revelar. Nós temos, se eu não me engano, mais... Diga! Nós temos aqui algumas centenas de inscritos já. Você está falando sobre outros webinars, sim, já acho que tem 7 programados. Vão ser 7 programados, com a doutora Tempo e com a Érica no início. Mas nós temos 2 webinars com elas, então já, e temos outros que aí eu vou deixar com o tempo para revelar. Aí, por enquanto, muito bom você colocar isso e vai junto com esse desenvolvimento de todo esse processo que vem acontecendo com o nosso país, né? Porque também quando a gente fala do setor de cosméticos, a gente sabe que os insumos para os cosméticos, muitos vêm aí, claro, da produção agrícola. Então, a gente entende, sabe, da relevância de todo o sistema do agronegócio brasileiro e, sobretudo, bem-estar animal, certificação. Então, para a gente fechando aqui, fica o convite para todo mundo que está nos acompanhando. Com certeza, Marisete, aí, gerência de toda a Conab, fica o convite para vocês, para o pessoal que nos acompanha aqui, a professora doutora da região amazônica do Pará, com certeza vai ser, assim, para ela também uma aula para todos, né, escutar a Temple e a doutora Érica. Então, eu gostaria de chamar a atenção, dia 15, quarta-feira, aqui para o horário do Brasil, às 11 horas da manhã. E aí eu sempre peço para o meu convidado ou convidada deixar um recado, uma mensagem aí final na nossa live. Qual é a sua mensagem hoje, Ali? Bom, Renata, eu acho que é o seguinte, a minha mensagem é essa aqui. Eu peço a vocês que participem do webinar, façam as perguntas que queiram. A missão para nós aqui no Brasil é aprender e continuar tendo uma melhora contínua e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem para o mundo que o Brasil se preocupa com o halal e com o bem-estar animal. Nós trabalhamos aqui de forma conjunta. Os dois, halal e bem-estar animal, é uma coisa só. Nós estamos mandando uma mensagem para o mundo entender isso e nós, como nossa parte, aprender da melhor forma possível como aplicar esse tipo de coisa. Peço a vocês que sigam o nosso Instagram, o Facebook, o LinkedIn, acho que vocês podem colocar aqui como é que fala aqui no post, né? Mas eu estou com vocês e fico à disposição. O Cid Halal sempre vai estar à disposição de qualquer pergunta e o que nós podemos ajudar, estaremos à disposição. Muito obrigada, Ali. Ele que é o CEO da Sedial Halal, uma das principais certificadoras aqui da América Latina. E eu que agradeço de forma pública agora, e para você em especial, sempre o carinho, né? Você falou de missão e eu falo que a minha missão é comunicar e comunicar também o bem, né? Comunicar o que de fato é relevante e contribui para o desenvolvimento não só do país, mas de uma sociedade. Então, agradeço mais uma vez a confiança, sempre que vocês depositam em mim, no meu trabalho e na minha pessoa também, tá bom? Então, vai ser um prazer dividir essa importante oportunidade de mediação com referências aí mundiais no assunto, num processo que todos vão aprender e contribuir muito. Então, muito obrigada. E essa live, então, ficará também disponível daqui a pouquinho aqui no meu feed. E também só um adendo. Quem quiser fazer questões, dúvidas,
para encaminharem aí para Temple Grandin ou a doutora Érica, podem também acessar as minhas redes sociais, as minhas páginas, deixarem as perguntas por lá, que eu reservo, e aí a gente tenta contribuir também dessa maneira, tá bom? Ali, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Renata. E conto com você na nossa webinar aí de imediato, da melhor forma possível. Eu sei que você vai fazer vai ser um show. Maravilha, será assim. Grande abraço, excelente dia para todo mundo que nos acompanhou, para vocês também. Tchau, tchau.